Minutos. A gente está falando aqui sobre a polêmica das câmeras corporais, né, nos uniformes dos policiais militares, especialmente depois de tantos casos de violência policial, não só na Grande São Paulo, mas também aqui em Campinas, como nós relatamos o caso daquela mulher que foi agredida com um soco durante uma abordagem no dia 21 de outubro no Jardim Santa Amália. O governo do estado começou um teste agora de novos equipamentos. A Gabriela Rangel, direto da capital paulista, traz os detalhes pra gente. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participa hoje desses testes das funcionalidades dessas novas câmeras corporais dos policiais militares. O local do teste não foi divulgado, o acesso à imprensa também não foi autorizado. Tarcísio cancelou uma reunião, a participação dele em uma reunião que ocorre hoje com governadores em Brasília, justamente para ficar na capital paulista e acompanhar esse trabalho. Ele vai para Brasília só no fim da tarde para participar de um outro evento do setor agro. A Procuradoria-Geral do Estado afirmou que ainda não foi notificada sobre a decisão divulgada ontem do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que determinou que PMs de São Paulo devem usar obrigatoriamente câmeras corporais durante operações e no modelo de gravação ininterrupta, até que seja comprovada a efetividade dos métodos de acionamento desse novo equipamento que foi adquirido pelo governo de São Paulo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, definiu que, além desse uso obrigatório, outras determinações, por exemplo, gravação ininterrupta das imagens nas operações, até que seja comprovada a efetividade do sistema remoto, fornecimento de informações sobre os processos disciplinares em curso, sobre descumprimento do uso de câmeras, apresentação mensal de relatórios do governo de São Paulo sobre as medidas determinadas e recomposição do número total de câmeras de pelo menos, portanto, 10.125 equipamentos em operação. Barroso atendeu a um pedido da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e tomou essa decisão em meio a vários casos de violência policial registrados em São Paulo nas últimas semanas. Muito bem, Gabriela Rangel, direto de São Paulo, acompanhando, né, e trazendo as informações, acompanhando a distância, né? Porque não foi permitida a entrada da imprensa nesse teste que está sendo feito com esses equipamentos. 10h41. CBN, Café com Política. Hora da gente conversar com o cientista político Bruno Silva. Bom dia para você, Bruno. Olá, muito bom dia, Sandra. Muito bom dia também, Felipe Pereira. E, claro, os nossos queridos ouvintes. Tudo bem? Muito bom dia, Bruno. Tudo certo e você? Tudo certo, né? Apesar desse caos aí instalado, né? Principalmente que vocês estavam trazendo há pouco, da polícia como um todo, que exige uma ação rápida também por parte dos responsáveis, a fim de que a gente não acompanhe essas cenas tão deploráveis como a gente tem visto nos últimos dias por uma parte, né, dos policiais. Isso envolvendo mais os episódios daqui, em Campinas, do Estado, mas é uma discussão nacional, né, Bruno? É uma discussão nacional porque, na verdade, Sandra, envolve o seguinte, né? Quando você tem um discurso que é um discurso levado para o campo da política, que foge, portanto, das ações, que são as ações mais efetivas, estudadas, analisadas, bem pensadas, concretizadas de segurança pública, você acaba entrando num terreno que ele é mais ideológico, né, sob a perspectiva do vamos acabar com o crime, vamos ter uma polícia que vai para cima, né, que age de maneira incisiva. E perceba, isso por vezes coloca não só a população, como já está mais do que nítido, em risco, mas os próprios policiais militares. Não é à toa que o fato do governador do estado de São Paulo ter voltado atrás na sua fala, né, na sexta-feira, e dizer, olha, acho que a questão da Câmara tem que ser revista, né, acho que tinha uma percepção agora, eu mudei, eu penso que tem que ser de uma outra forma, e isso acabar envolvendo uma dimensão de judicialização de algum modo, porque precisou o Barroso também chegar e dizer, não, olha, em São Paulo vai ter que deixar as câmeras acionadas diretamente para você poder monitorar toda a ação. Então isso mostra que, de algum modo, há um problema no que diz respeito ao rumo político da coisa toda e, consequentemente, há um problema também em você controlar aqueles policiais que eu não tenho a menor dúvida que se trata de uma parte, né, não é a maioria dos policiais, porque acredito que nenhum policial sai de casa, né, aqueles que são sérios, que levam adiante essa importantíssima tarefa de garantir a segurança pública das pessoas, saem de casa para ir lá e agredir ninguém, não é disso que se trata. Né? Mas, infelizmente, tem uma minoria radicalizada que está sendo contaminada por um debate político que confunde eficiência policial, né, e ações mais incisivas com truculência, brutalidade, autoritarismo e algo desse tipo. Então é preciso corrigir esses rumos.
orientar todos de maneira efetiva e punir aqueles que cometerem abusos como um todo, né, Sandra? Para isso é coragem política também, né? E mais disponibilidade de preparo também, né, para os policiais ou suporte para esses policiais ao longo da carreira, né, para saberem lidar realmente com com esses enfrentamentos do dia a dia. Não tenha dúvida, orientação, instrução, né, formação de qualidade, tudo isso é vital para que a gente possa atingir resultados um pouco melhores. Porque também não é novidade para ninguém, né, Sandra? Esse é um dos grandes assuntos e um dos mais desafiadores em se tratando de Brasil como um todo, na nossa região também acaba não sendo diferente, né? Bruno, a Câmara de Campinas aprovou o orçamento de 10 bilhões e 800 milhões de reais para 2025 na sessão de ontem à noite. O que chamou a atenção foram as 646 emendas impositivas dos parlamentares aprovadas nesse pacote. O pessoal gostou da brincadeira, né? A galera que está cada vez mais gostando. O Legislativo aprendeu a jogar o jogo, né, o Felipe Pereira? Acho que esse é um pouco da questão. Mas, além de aprender a jogar o jogo, nós estamos falando que foi mais de 3 milhões e 100 por vereador, né? Porque foi distribuído ali igualitariamente entre eles para poder fazer a alocação das emendas. Tem a questão da regra lá de um percentual que deve ser destinado à saúde, mas fora isso eles vão alocando, obviamente, para aquilo que eles entendem que são os setores prioritários dentro do município, para aqueles que eles dialogam mais, enfim, as suas bases como um todo. Para quem acompanhou, inclusive, a sessão, foi bem curioso, porque assim, a oposição foi a que mais martelou em relação à proposta, né, até antes da votação das emendas em si, mas até antes da questão do debate, né, das emendas em si, mas a oposição foi a que mais martelou no sentido de dizer que o orçamento não está dialogando muito, sobretudo com aqueles que mais precisam, né, tanto que os vereadores do PT, por exemplo, pessoal, foram ali para a tribuna, questionaram, falaram, enfim, criticaram, né, colocaram ali os seus pontos de vista, mas conforme eu já tinha também antecipado, a medida não teve muita dificuldade para ser, como um todo, aprovada dentro do Legislativo. Agora, essa dimensão das emendas em si certamente empodera ainda mais o Poder Legislativo e coloca, de alguma forma, um desafio sempre contínuo para o Poder Executivo, porque cada vez mais o que a gente tem visto no Brasil é o Executivo perdendo aí mais anéis, né, ou seja, mais margem de controle sobre o orçamento como um todo, a fim de poder agradar o Legislativo e manter aí a sua lógica de governabilidade, né? Claro que no nível federal isso está mais agudo, mas muitos vereadores têm entendido isso e mesmo câmaras que antes não tinham esses mecanismos previstos já dessas emendas impositivas, começaram a colocar isso na agenda, começaram a avançar com projetos do tipo, né? E estão aí promovendo mudanças, transformações. Ou seja, para quem achou que o Legislativo não era tão ativo assim, né, ou era muito subserviente em relação aos prefeitos, que comandariam, né, com todo o poder a Câmara, não é bem assim que a banda toca, né? Então, a gente está pretendendo aqui fazer mais para as próximas semanas, não é, o levantamento de todas as emendas impositivas e trazer aquelas que são mais destacadas. Eu estou olhando aqui, a própria assessoria de imprensa da Câmara vai fazer esse trabalho, né, de dar ali uma filtrada e tal, mas eu estou olhando aqui desde o começo da manhã, uma por uma, né, das 600 e tantas aí emendas impositivas. Vejo aqui uma, por exemplo, de compra de medicamentos para garantir o atendimento de pessoas que precisam de remédios especialmente voltados ao combate e tratamento de ISTs e AIDS. Então tem aqui 100 mil reais, por exemplo, para isso. Já vi também financiamento aí de peças de teatro, de ações culturais pela cidade, a construção aqui de uma areninha esportiva para proporcionar um espaço moderno, não fala exatamente o bairro aqui, 550 mil reais para isso. Muitas coisas que nós estamos vendo repetidas, né, com relação a essas construções. E algumas que, inclusive, do ano passado, que nem conseguiram sair ainda do papel. E não existe um risco, talvez, ô Bruno, dessa montanha de emendas impositivas acabar se tornando uma montanha de papel parada na prefeitura? Em tese não era para ser, né, Então, Pereira? Mas na prática a gente sabe que depende também, inclusive, de justificativas orçamentárias por parte do Poder Executivo. Está lá previsto, está lá aprovado, então tem que ser, em algum momento, em tese, executado, né? A não ser que tenha algum problema mais específico que tenha sido relatado previamente, acordado aí com o Poder Legislativo, né? Mas, em tese, em algum momento, é para sair, né? É para sair. Só que nesse país é o que eu falo, gente. As pessoas às vezes olham para mim e falam assim, mas, poxa, não tem nada 100% assertivo em se tratando de política, né? Eu acho que para quem vai acompanhando a política no dia a dia, nos acompanha aqui no café,
uma das lições que a gente tenta levar é justamente essa, né? Nada na política é tão sólido assim que não possa ser desfeito no dia seguinte, né, Felipe Pereira? Bruno, eu queria também trazer aqui, paralela à audiência da Câmara, teve audiência pública para divulgar as bases da nova concessão do transporte coletivo de Campinas. Foi a primeira de 11 previstas, teve nessa primeira 119 pessoas, autoridades, representantes de classe, operadores também do sistema de transporte público, a própria população se reunindo, então, para esse início das discussões que seguem agora a todo vapor, viu? Estava dando uma olhada aqui no calendário e tem já a partir de hoje também em Barão Geraldo, das 6h30 às 9 da noite, no Salão Paroquial da Igreja Santa Isabel. No dia 11, no Padre Anchieta, no Espaço Cultural Maria Monteiro. Depois, no dia 12, no Campo Belo, lá no Jardim Fernanda, na Escola Professor Raul Eugênio. E assim vai. Vai ser uma atrás da outra até o dia 20 de dezembro. Audiência itinerante. E eu vi ali pelas redes sociais também, inclusive alguns dos próprios parlamentares, né? Outros que estão chegando aí na política como um todo, se manifestando, colocando ali seus pontos de vista, alguns participando, inclusive, porque eu acho que tem que ser por aí mesmo, viu, Sandra? Tem que ouvir a sociedade, tem que responder aos questionamentos, ver também como é que a sociedade está percebendo isso, para ver se termina esse imbróglio e se o projeto lá na frente a ser votado no final das contas contempla um pouco mais essas demandas da sociedade, né? A gente sabe que problemas associados ao transporte público nós vamos ter imensos, né? E muitas das vezes as pessoas também vão para essa discussão pensando só no seu lado, né? Vamos dizer assim, eu queria que o ônibus mudasse o trajeto para passar na porta de casa, né? Então, quer dizer, não se trata disso necessariamente o debate da audiência, mas se trata de pensar assim, por exemplo, o que está sendo previsto ali no edital, que depois vai para tentar a contratação dessas empresas, né? Buscar os interessados. Contempla a necessidade da cidade, por exemplo, por eletrificação, contempla, por exemplo, a maior facilidade no que diz respeito à bilhetagem eletrônica, né? Vai, de alguma forma, incentivar ou estimular mais as pessoas a utilizarem esse transporte público? Quais são os desafios para que isso aconteça? Aí sim, que bairros podem ser mais beneficiados ou que bairros podem vir a ser mais prejudicados em função disso? Os carros, qual é o tempo previsto para essa manutenção, renovação? Enfim, tem uma série de questões que eu penso que a sociedade pode elencar, pode levantar nesses espaços e trazer para que possa ser respondido a todos, né? Ainda mais na cidade como Campinas, que é uma cidade grande, complexa, né, de mobilidade extremamente dificultosa. Eu acho que acertar agora no desenho do projeto e corrigir eventuais imperfeições pode vir a ser um trunfo muito bacana lá na frente. Pode parecer até um tanto quanto idealista, mas sem essa participação, sem essa consulta, sem essa intensidade, que no nível municipal ela é extremamente importante porque se faz via audiência, fica difícil a gente também conseguir avançar com mais qualidade. Porque no final das contas não vai ser o projeto que eu quero, Sandra quer, Felipe quer, ou você que está aí do outro lado deseja. Mas é aquilo que como sociedade a gente conseguir construir, né, Sandra? Bruno Silva, obrigada pelos comentários de hoje. Um bom dia para você e até amanhã. Um bom dia também para você, um bom dia para o Felipe Pereira, um bom dia para todos os nossos queridos ouvintes. Mas lembra, hein, Felipe? Política é que nem aquele... Fazer uma metáfora aqui, né, pessoal, para terminar. Política, por vezes, é que nem aquele recapeamento asfáltico, né? A galera faz dizendo que vai durar a vida inteira, mas no dia seguinte a chuva leva, né? Um abraço. EPTV é notícia na CBN.